boa tarde. Bem-vindos a mais um live. Hoje vamos falar sobre relacionamentos. Meu nome é Paula Monteiro, sou psicóloga clínica e estou à espera das vossas participações. Muito obrigada por estarem aí desse lado. Vamos ver quem é que está a chegar, quem é que diz olá. Muito bem. Relacionamentos. É engraçado. Para conduzirmos um carro, precisamos de tirar a carta de condução. Precisamos ter aulas, precisamos de passar num exame de código, precisamos de passar num exame de condução e depois sim, alguém nos diz, estás apto para estar numa relação. Desculpem, estás apto para conduzir um carro. No entanto, para estar numa relação, ninguém é ensinado, não se aprende na escola, ninguém nos dá lições na vida, pelo menos quando somos grandes. Temos que procurar o nosso próprio crescimento e os nossos próprios conhecimentos. Será que nós achamos que conduzir um carro é mais difícil do que estar numa relação? Nem pensar. Estar numa relação é muito difícil, exige muito trabalho e vai se tornando mais fácil à medida que esse trabalho vai sendo realizado. E exige uma dedicação, não diária, mas minuto a minuto. Então é isso. Uma relação é importante, mas exige trabalho, exige dedicação. Porquê que uma relação é importante? É importante porque nos faz sentir importantes a nós, faz-nos sentir significativos, faz-nos sentir que temos valor para alguém. Uma relação é importante também porque é lugar de crescimento. Sim, o crescimento do próprio indivíduo. Quando um indivíduo chega a uma relação, ele ainda não é completamente adulto. Há coisas nele que têm que ser desenvolvidas. E isto acontece muitas vezes pela convivência e pelas discussões. É verdade, as discussões podem ser das melhores coisas que acontecem numa relação. Uma relação é como um sistema vivo, não é? Existe um equilíbrio, existe um desequilíbrio e depois existe uma reparação ou uma reposição do equilíbrio. E nas discussões que funcionam bem, normalmente o indivíduo já está num estado mais amadurecido, já não procura o seu próprio prazer, mas procura a relação, o bem-estar da relação e sim, é isso, o bem-estar da relação, o desenvolvimento da relação e o bem-estar da outra pessoa com quem está. Quando se discute da forma certa, é este indivíduo que entra, é isto que está presente. Quando se discute da forma errada, discutir da forma errada é perder completamente o controle. As relações são acesas e descontroladas. E não há maior inimigo para os relacionamentos do que o descontrole emocional. Quando há um descontrole emocional, a razão deixa de funcionar. E uma relação, apesar de ter por base o sentimento só é mantido se houver uma razão a imperar na ação. Então, deixa-me ver quem é que já chegou aqui. O Filipe, olá. O Francisco, olá Francisco. Muito bem, que bom ver-vos por cá. Outras pessoas vão chegando. Obrigada por estarem aqui comigo, obrigada por estarem presentes. Formas erradas de discutir. Tem por foco o eu quero ter razão. Eu quero levar a minha avante. Eu quero ter mais poder ou controlar mais o outro. Eu quero mais proximidade, independentemente de falar ou não com o outro. Eu quero os meus próprios interesses, quero respeito, quero reconhecimento. E se a outra pessoa não me dá, então eu vou reclamar. E reclamar da forma pior ou melhor que pode existir. Porque também se pode reclamar da forma melhor, mas não deixa de ser reclamar. Não deixa de ser o foco no meu interesse, sem importar a relação. Quando os filhos assistem a discussões deste género com os pais, a confiança deles fica completamente enfraquecida, porque eles percebem que os pais não conseguiram adiar a satisfação, não os respeitaram ao ponto de lhes mostrarem um bom modelo em vez de um mau modelo, não lhes ensinaram a desenvolver competências de negociação, ficam inseguras, não respeitam os outros, mas também não confiam nos outros para os ajudar se eles precisarem de alguma coisa. Não desenvolveram competências de adiar satisfação, não sabem como é que é estar numa relação. E isto não naquele momento em que eles estão a assistir à discussão, mas para toda a sua vida vai ser assim. Então,
Então, na forma certa de nós discutirmos, quem começa a discussão tem que perguntar-se primeiro a si próprio: este motivo é um motivo legítimo? Ou seja, incomoda-me? Impede-me de estar satisfeita ou satisfeito nesta relação? Prejudica, portanto, a relação? Então eu vou falar com o meu parceiro, o meu companheiro, a minha companheira, então eu vou falar com ele ou com ela. E ao falar com ele ou com ela, será que esta pessoa se está a perguntar: eu vou falar da forma certa? Ou eu vou adotar aquela linguagem que me ocorrer na altura? Obviamente, discutir da forma certa é lidar com o outro com respeito. Portanto, a linguagem não pode estar completamente à solta. Deixem-me usar esta expressão. Não pode ser destemida, não pode ser o que nós queremos, não pode ser acesa. Terá que ser controlada, tendo em conta os sentimentos do outro também. Ou seja, como eu dizia há pouco, usando a própria razão. E dizendo à outra pessoa, sei lá, por exemplo, tu costumas passar o fim de semana todo a ver televisão, mas eu sentia melhor se nós pudéssemos aproveitar esse tempo de fim de semana para fazermos coisas juntos. Eu gostava que nós pudéssemos sair, pudéssemos apanhar um bocadinho de ar, pudéssemos convidar amigos, pudéssemos fazer outra coisa diferente, pudéssemos praticar um desporto, pudéssemos fazer qualquer coisa diferente. E a seguir a contar isto à pessoa, a pessoa que está a iniciar, vamos imaginar que é uma ela, ok? Ela está a iniciar, está a contar ao parceiro, ao companheiro, aquilo que quer modificar, aquilo que quer que ele modifique, e agora vai-lhe dar sugestões e vai ajudá-lo a comprometer-se com esta mudança. E vai apoiá-lo, vai encorajá-lo, vai elogiá-lo logo que este comportamento começa a mudar, ou vai permitir ao parceiro que ele queira renegociar este acordo, ou negociar este acordo, este compromisso de, por exemplo, ficar uma parte do dia a ver televisão e outra parte do dia a fazerem um programa qualquer. Para ele, era uma ela que estava a fazer o pedido, para ele conseguir falar tranquilamente, manter a discussão da forma certa, ele também vai ter que se questionar em algumas coisas. E a primeira pergunta que ele vai ter que fazer é: ok, com quem é que eu estou a falar? Ele tem que se lembrar que é a pessoa que ama, não é a inimiga dele. É a pessoa que há minutos atrás ele considerava a mais importante da sua vida. Então, é nesse papel, é com essa premissa que a conversa deve desenrolar-se. Dentro de uma relação, quando alguém nos pede para nós mudarmos alguma coisa em nós devemos pensar: ok, o que é que eu posso fazer para contribuir para que esta pessoa se sinta mais feliz? O que é que existe no meu comportamento que eu gostaria de manter? E o que é que existe no meu comportamento que, de facto, pensando bem, eu poderia modificar? E nós não devemos ter problemas em modificar o nosso comportamento quando ele não está bem ou quando ele prejudica alguém. E a relação é o sítio onde isso melhor pode acontecer. Sabem, existem muitos sítios onde nós somos obrigados a mudar o nosso comportamento. Depende do papel que assumimos. Se nós estivermos a trabalhar num escritório, por exemplo, há determinadas funções que nós temos que ter. Temos que ter um relacionamento correto com os nossos colegas. Se estivermos a atender o telefone, nós temos que atender o telefone com determinadas regras. Porque o relacionamento há de funcionar como se fosse selvagem. Muitas pessoas dizem que gostavam que as coisas acontecessem naturalmente. Não é possível acontecer naturalmente. O crescimento não acontece naturalmente em lado nenhum. Existem regras, mesmo que nós não consigamos defini-las ou vê-las, elas estão lá. Na própria natureza, há plantas que crescem em determinadas alturas do ano e não crescem noutras alturas do ano. Há regras. Os relacionamentos só podem ser bons relacionamentos se as pessoas se empenharem, se dedicarem e puserem o interesse do outro acima do seu. E assim as discussões vão ter a tal reparação, ou seja, há desenvolvimento, harmonia, desequilíbrio e desenvolvimento na altura da reparação. Há alguma coisa que possamos mudar para o outro ser feliz? Vamos fazê-lo. Agora, há uma coisa. Lembra-se do que eu disse? Para que o outro possa mudar,
E eu tenho que lá estar, a acompanhar, minuto a minuto, a encorajar. Cada pequeno esforço não é o resultado. Não, isso não vale. Porque antes de chegarmos a um bom resultado, temos uma data de bons esforços. E quando os esforços são premiados, naturalmente, as pessoas vão desenvolver. E aquele comportamento novo que elas foram adotando por amor a nós, o que é que vai acontecer? Ao ser reforçado, como qualquer comportamento, quando é reforçado, torna-se um hábito. E ao tornar-se um hábito, faz parte integrante da pessoa. Ao fazer parte integrante da pessoa, faz parte integrante da relação. Então, todos ganham. Todos ganham. É preciso ouvir o outro com amor. É preciso estar dispostos a amar com os nossos esforços, com as nossas cedências, até com as nossas ideias. Porque há pouco falei do fim de semana, mas podia ser um outro exemplo em que é outra pessoa que cedeu o ver televisão no fim de semana, que agora vai pedir alguma coisa à pessoa, vai dizer, olha, por exemplo, nós comemos tantas vezes fora, mas sabes o que é que eu gostava? Gostava que nós experimentássemos fazer cozinhados em casa, por que não? Ou, sei lá, eu gostava que ao fim do dia fosses tu a deitar as crianças, porque eu já me sinto muito cansado. O que é que tu achas disso? Achas que podes fazê-lo? Eu posso talvez pôr a louça na máquina enquanto tu deitas as crianças. E este tipo de conversas têm sempre por base uma legitimidade. E não se esqueçam, o bem-estar do outro para que a relação possa ser beneficiada. Ok? Eu gostava que vocês fossem fazendo algumas perguntas, pusessem algumas dúvidas. Deixem-me pôr os óculos para eu ver aqui. Ok? Poderá ser sempre a mesma pessoa a ceder? Depende, não é? Lembrem-se que aqui não existe alguém que está num nível acima e outro que está num nível abaixo. Lembrem-se que para estarmos numa relação é possível e é expectável que estejamos todos no mesmo patamar, não é? É possível que uns uma vez cedam mais e outros outras vezes cedam mais. É uma relação de crescimento, não é uma relação em que nós vamos contar pontos, quem é que vai fazer o score maior. Não. Se alguém ganha numa relação e o outro perde, a relação perde. O que acontece quando uma relação perde? A relação pode terminar, depende das vezes que perderem um e ganhar o outro. Ok? É qualquer coisa, uma relação é assim como conduzir um bote. Ok? Um bote tem aqueles dois remos. Se os dois não estiverem com igual empenho e determinação em fazer com que o bote vá por determinado caminho, então o que vai acontecer é que um vai remar mais do que o outro. E o que acontece normalmente ao bote é que anda em círculos. Então, não é isto que nós queremos para a relação. Porque senão não há crescimento, porque senão não é um sítio bom para se estar. Ok? Quando as crianças veem os pais a discutir assim, elas aprendem também a dar e a receber. Elas aprendem a confiar no outro. Elas aprendem aquilo que nós não aprendemos porque não nos ensinamos, porque não nos ensinaram, mas que nós podemos aprender em qualquer altura. E podemos ensinar aos nossos filhos quando eles estão a assistir às nossas discussões, que é o respeito mútuo. Nós respeitamos a eles, adiamos a satisfação de ter uma discussão brava para ter razão e estivemos à frente deles a ter uma discussão que foi quase uma reunião de negociação. Existe este problema, assim é que eu gostava de resolver e gostava que tu te comprometesses com isto. Com abertura, com transparência. Li em qualquer lado que dizer a verdade numa relação é um grande afrodisíaco. Quando percebemos a vulnerabilidade das pessoas, mas a vontade que elas têm, isso é agradável. E para os filhos também é agradável ver que os pais conseguem negociar. De certa forma, eles vão ser aqueles adultos que nós gostávamos de ter sido à partida, sem ter que aprender tudo o que temos que aprender agora. Deixa-me ver aqui esta pergunta. Se a outra pessoa for irredutível em algo que nos parece importante, é sinal que a relação está condenada? Pergunta o Pedro. Não. Aliás, quando nós discutimos, nunca é a altura para olhar para o quadro geral da relação, a tal chamada big picture.
Não. Se quiserem acabar a relação, se pensarem, se calhar o melhor é acabar esta relação, que isto não serve, ok. Esperem até que tudo fique calmo, até que tudo fique bem, e quando estiverem bem, perguntem um ao outro, queremos acabar a relação ou queremos continuar com ela? É nessa altura que nós tomamos decisões, grandes decisões. O que são grandes decisões? São decisões que fazem mudar a vida toda, ok? Mudar todo o trajeto de vida. Se a outra pessoa se tornar irredutível, sim, nós podemos dizer que não está assim muito bom, não é? Mas isso não significa uma regra. Significa que a pessoa ainda não está preparada. Então nós podemos continuar a conversar com ela sobre a forma como nos sentimos. Podemos continuar a mostrar de que forma é que a relação ficaria se essa pessoa mudasse determinado comportamento. Não é? Se de facto, sim, esse comportamento que é irredutível for um comportamento que causa dano à relação, e se a pessoa se recusar a mudá-lo, portanto o dano vai continuar a acontecer, então é bem provável que nós tenhamos que concluir que aquela pessoa não está empenhada na relação mais do que em si próprio. Aquela relação não é mais importante do que ele próprio, ela própria. Mas é preciso causar muito dano. Nós vivemos muito numa época em que se a satisfação não for total, então temos que devolver o produto, não é? Satisfação total ou devolução. Mas as pessoas não são assim, ok? A pessoa que entra numa relação deve ser instruída, deve perceber que tem uma responsabilidade muito grande, tal como conduzir o bote a um transatlântico. A responsabilidade é a mesma. Os dois têm que ir para o mesmo sítio. Os dois têm que concordar com aquilo. Portanto, se causar dano, ok? Têm que ponderar muito bem. Ainda assim, eu sou psicóloga clínica e muitas vezes na minha prática clínica eu recebo casais. E eu acho sempre que antes de se terminar uma relação deve-se fazer tudo o que está ao nosso alcance para a fazer ter significado, para a fazer sobreviver. Mas não a qualquer custo. É muito importante. As pessoas não estão numa relação só para serem felizes, estão numa relação para crescerem, não podemos esquecer isso. Portanto, a pessoa que está na relação deve sempre que possível instruir o outro sobre qual seria a forma mais indicada para que ele ficasse feliz. Vamos imaginar que alguém dá uma resposta torta, ou não dá aquela resposta que nós queremos ouvir, ou não nos presta atenção quando queremos receber atenção. Nós precisamos de expressar os nossos sentimentos, precisamos dizer, olha, eu preferia que tu tivesses dito isto e isto, em vez de isso e isso. Podes dizer para eu ouvir. Sabem, temos uma coisa fantástica, que é o nosso subconsciente. Muitas coisas são processadas ao nível do nosso consciente. Claro que sim, mas muitíssimas mais são processadas ao nível do inconsciente e do subconsciente. Mas o nosso subconsciente tem uma característica fantástica e maravilhosa, que é acredita-se em tudo o que lhe dizemos. Imaginem que nós estamos em frente ao espelho, mesmo de manhã, e dizemos que feliz que eu estou. Quase imediatamente, se nós dissermos assim, quase imediatamente dá-nos vontade de sorrir. Porque o nosso subconsciente ouviu, acreditou-se que aquilo era verdade, então mandou segregar hormonas de prazer. E por isso aquela sensação de felicidade, mesmo que breve, mesmo que pequena, acaba por acontecer. E então, quando o companheiro ou a companheira dá uma resposta torta à pessoa, se ela disser, sabes que eu preferia que tu me tivesses dito isso desta forma. Se a outra pessoa disser, e portanto não pode aqui haver arrogância, tem que haver muita humildade, muito amor, muito carinho, muito respeito. A outra pessoa vai dizer aquilo que a outra pessoa disse que gostava de ter ouvido. E a pessoa que ouviu, de facto, no seu subconsciente, acreditou que aquela foi a primeira resposta. Não é bem assim, nós sabemos que foi a segunda, mas o nosso subconsciente não nos dá espaço a que fiquemos ressentidos. Então, é extraordinário, porque um relacionamento assim pode funcionar. Não é expectável que as pessoas sejam perfeitas. É expectável que cometam erros. O que é expectável é que nós, à medida que o tempo passa, vamos aprendendo a lidar uns com os erros dos outros e vamos contribuindo para que o outro cometa cada vez menos erros e esperando que o outro também
vá fazendo o mesmo connosco, porque nós também não somos perfeitos. Ok? Deixa-me ver aqui outra pergunta. Se se chegar à conclusão que a relação não tem qualidade, é pior para os filhos uma relação que se mantém sem qualidade? Desculpem, deixa-me ver aqui, ver mais. Ou a separação? Ok? Sabem, é sempre melhor para os filhos que os pais fiquem juntos. Nós podemos tomar muitas decisões, eu não estou a condenar quem toma uma decisão errada, não é disso que se trata, ok? Não é mesmo disso que se trata. Mas os filhos nasceram com um pai e uma mãe. Eles amam aquele pai e aquela mãe. Eles cresceram naquilo. Os pais são os únicos que são capazes de amar os filhos com um amor incondicional, não há outro. Agora, claro que há bons substitutos, eu não vou dizer que não. Mas o que é preferível? É preferível que, porque os pais não conseguem parar de discutir, ir cada um para o seu lado e partilharem os filhos, de fim de semana sim, semana não? Ou é preferível que os pais aprendam a discutir? Ok, se há hipótese dos pais aprenderem a discutir, antes da relação sofrer e dos filhos sofrerem e dos intervenientes na relação sofrerem, se há uma hipótese de aprenderem as competências que não têm, então claro que sim, vão aprender essas competências, vão pôr a relação que agora também se chama família em primeiro lugar. Mas se isso não é possível, se a tal pessoa irredutível de há pouco, que causa dano à relação e não está disposto a mudar de maneira nenhuma, então não, os filhos não têm que aguentar isso, ok? Mas esta decisão é uma decisão de último recurso, não é uma decisão de primeiro recurso. Lembre-se que ninguém chega a uma relação já adulto. É de facto a relação que faz com que este adulto emerja, não é a idade, é o estar com o outro, é o ter que aprender a estar numa relação com alguém que faz com que nós amadureçamos. Antes somos crianças adaptadas, como muitos autores dizem, e depois passamos a ser, de facto, um adulto funcional. Um adulto que consegue estar numa relação e consegue saber exatamente qual é o seu papel e como é que esse papel é desempenhado. Nas profissões também é assim, nas empresas também é assim. E já viram que existem as promoções? O que são promoções? São aqueles estádios que as pessoas já passaram porque já desenvolveram no estádio anterior. Os seres humanos também desenvolvem por estádios, não é? Então, quando nós passamos de um estádio para o outro, nós estamos em crescimento. Uma relação faz com que isso aconteça. Então, não devem desistir à primeira. Isto não dá certo, não consigo estar com esta pessoa. Reparem o ressentimento que se vai criando pela frustração que existe da outra pessoa ter aquela irredutibilidade, aquele dano causado constantemente. Claro que a relação o ressentimento se vai instalar e a relação vai sofrer. Não é possível sentir, não é possível dar amor quando o ressentimento é maior do que isso. Agora, numa relação também é possível perdoar e avançar, ser generoso e acompanhar. E é isto que uma relação precisa, de generosidade e de bondade dos dois lados. Se for necessário, procurem ajuda de um psicólogo, procurem ajuda de um terapeuta familiar. Não desistam antes de terem tentado isso. Não devem manter a relação péssima, ser um mau modelo, criar um ambiente familiar que não promova o crescimento de cada um dos seus membros só para manterem a relação. Mas a relação deve ser mantida enquanto não for feito tudo para dizer ok, não há hipótese. Ok? Pedro, espero ter respondido à tua pergunta. Deixa eu ver se nós temos aqui mais alguma pergunta. Ok. Lembra-se que os filhos preferem sempre ficar com o pai e com a mãe juntos. Em qualquer idade, eu acho que é isto que acontece. Mesmo quando os pais se separam, os filhos são crescidos. Eles sentem a dor da separação. Isto não deve ser uma decisão tomada de forma leviana e como eu disse há pouquinho, quando as coisas estão bem, então nós devemos sentar e fazer um balanço.
ok? Como nas empresas também chegamos ao final do ano e fazemos um balanço e vemos o que é preciso continuar, o que é preciso mudar. Numa relação também. As pessoas têm que ser racionais o suficiente, não reativas emocionalmente o suficiente. Precisam ter objetivos suficientemente claros para a relação. Nós não devemos estar numa relação simplesmente pelo prazer que ela nos traz, porque isso é muito, muito, muito efêmero. Vai acabar num instantinho, porque vai ter estes altos e baixos, não é? Então, se só estamos à procura da felicidade e do nosso crescimento, desculpem, sem o nosso crescimento, isto vai ser muito mau. Então, devemos principalmente aceitar que vai ser difícil, mas aceitar também que com trabalho e com cooperação e não competição, nós vamos conseguir. Vamos conseguir defender a relação e vamos conseguir nós ser melhores pessoas e sermos melhores pais. Já viram o orgulho que é quando nós conseguirmos ultrapassar estas etapas de discutir errado para discutir da forma certa, ajudarmos os nossos filhos a perceber que é isso que estamos a fazer, porque a reparação também é feita em frente aos filhos, e mais tarde vê-los em relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis não são só relacionamentos amorosos, são relacionamentos a todos os níveis, em que as pessoas confiam, respeitam, estão à vontade, sabem quando pedir ajuda, sabem quando aceitar ajuda, sabem quando dar ajuda e são felizes porque conseguem contribuir para a felicidade dos outros também. Relacionam-se numa base de igualdade e de justiça que prevê que os outros são tão importantes quanto nós somos. Não há nenhuma decalagem, não há uns que são melhores e outros que são piores. Nós vamos chegar ao fim do nosso live. Eu vou-vos desafiar a enviarem por mensagem privada ou para deixarem aí nos comentários qual é a maior dificuldade que vocês sentem em estar numa relação. Qual é aquela competência ou falta dela que vocês gostavam de mudar em vocês ou no vosso companheiro ou companheira. Participem, deixem os vossos comentários. Eu prometo que eu respondo a todas as perguntas. E se houver mais alguma dúvida, ainda temos um minutinho. Se houver alguém que queira participar, partilhar com alguma pergunta agora. Ok? Muito bem. Foi um prazer estar convosco. Na próxima semana nós vamos um bocadinho mais longe e vamos falar de como é que se sente a criança, ou o bebê, quando ainda está dentro da barriga da mãe. Será que ela já aprende? Será que ela já se sente? Se tomarmos consciência disso, será que isso nos ajudaria a mudar o nosso comportamento já durante o período de gestação para contribuirmos para que a vida futura dos nossos filhos, enquanto crianças e enquanto adultos, possa ser melhor? Quanto mais nós tomamos consciência do poder que nós temos com as nossas ações, melhor as conseguimos direcionar e melhor vai ser o mundo em que vivemos. Há aqui mais uma pergunta, vou lê-la no instante. Qual o relevo dos projetos comuns para o reforço de uma relação e qual o risco que podem acarretar caso não sejam, deixa-me carregar aqui, bem-sucedidos? Ok. Temos outra pergunta ainda. Bom, então, é importante que um casal tenha projetos futuros, ok? Se nós víssemos a relação, nós não temos tempo agora para isto tudo, mas eu prometo-vos que brevemente eu vou dar-vos a data para um webinar que eu vou fazer e então, com mais tempo, nós podemos abordar mais temas. Mas vejam, se nós virmos uma relação como se fosse uma pirâmide, ok? Na base da pirâmide existe o acordo e logo a seguir, na segunda linha, portanto, primeira linha, acordo, e a segunda linha tem visão de futuro. E visão de futuro são os projetos que o casal tem que desenvolver. Que todos nós sonhamos, não é? Todos nós pensamos, eu gostava de ter um carro verde. Ou eu gostava de visitar Tóquio. Eu gostava de ter uma casa, ou eu gostava de ser promovido na empresa onde eu estou, ou eu gostava de ter a minha própria empresa. A partir do momento em que estamos numa relação, claro que estes sonhos individuais continuam a existir, mas para a própria relação tem que haver também projetos, não é?
O que é que o nós vai fazer? O que é que o nós vai fazer daqui por uns anos? Isto vai alimentando a relação, porque as pessoas não estão só concentradas em saber como discutir melhor. Claro que sim, também devem estar concentradas em saber como discutir melhor. Mas também devem estar concentradas em fazer crescer alguma coisa, nomeadamente o seu futuro um com o outro. Onde é que eles querem estar quando tiverem 50 anos? Ou quando tiverem 60? Onde é que querem passar a reforma? E como é que eles querem juntar o dinheiro? Como é que vai ser a gestão do património, do dinheiro que ganham? Como é que vai ser a gestão com os filhos? Onde é que eles vão passar o Natal? Todas estas respostas fazem parte desta visão de futuro e devem ser procuradas pelos dois membros do casal. Está aqui uma pergunta muito boa que eu vou responder, que é do Filipe, e que é mesmo muito importante, que diz: como devem os membros do casal lidar com a sua bagagem em contexto de discussão? Filipe, muito boa pergunta. Em contexto de discussão nós temos que ver uma coisa, não é só em contexto de discussão, em todo o tempo em que nós estamos na relação, nós devemos perceber uma coisa. Há sempre eu, tu, os teus pais, os meus pais. São pelo menos 6 pessoas que estão presentes. Porque estas 2 pessoas de um lado, 2 pessoas do outro, foram influenciando cada um de nós. E é claro que nós, principalmente em altura de crise, vamos fazer aquilo principalmente detestamos a ver os nossos pais fazerem. E ok, é aquela altura em que nós paramos, respiramos e perguntamos-nos: quem sou eu? Quem é a pessoa que eu tenho na minha frente? Que danos é que eu estou disposta a causar, sabendo que vou sofrer as consequências deles? Será que eu quero lidar com essas consequências? É a altura, desde o início de uma relação, estas diferenças, esta bagagem que é trazida, deve ser... Ela é notória nos valores. Em cada coisa que um valoriza, o outro valoriza, existem diferenças. Por exemplo, um valoriza que se deve falar baixo em casa. O outro valoriza que nós somos pessoas alegres, nós podemos falar muito alto. Mas o outro sente-se um bocadinho intimidado quando a outra pessoa fala mais alto. E o outro, por sua vez, acha que não há nada a mudar. São valores. Eles têm que se sentar e fazer uma coisa que se chama carta de valores. O que é que eu valorizo? O que é que tu valorizas? E a partir de agora, o que é que os dois vamos valorizar? E de que forma é que isso vai ser manifesto? Ok, eu vou tentar falar um bocadinho mais alto e tu vais tentar ser um bocadinho mais tolerante com a minha forma de falar. Mas eu vou tentar não falar um bocadinho mais alto e tu vais-me ajudar. Quando eu falar um bocadinho mais alto e te incomodar, tu avisas-me. Ok? E avisas-me como? Dás-me um berro? Não. Podes pôr a mão no meu braço. Só. E basta isso. Eu já sei que estou a falar um bocadinho mais alto, vou falar um bocadinho mais baixo. Ok? Por exemplo, um valor. As pessoas gostam de pôr dinheiro de lado. Uma pessoa gosta de pôr dinheiro de lado para a reforma. A outra nem sequer lhe passa pela cabeça. Um zela pelo futuro de uma maneira. Provavelmente a outra zela pelo futuro de outra forma. Mas os dois têm que estar juntos. E os dois têm que falar sobre isso. Agora lembrem-se, em momentos de crise, vocês vão imitar os vossos pais. E por isso, têm que estar atentos, se não o querem fazer. Porque já perceberam os danos que isso causa também. Porque não há pais perfeitos, não há filhos perfeitos, não há pais perfeitos. Nós acabaremos sempre por trazer uma bagagem da qual nos queremos livrar. Mas temos que estar atentos. Ok? Façam os vossos comentários, mandem as vossas perguntas. Na próxima semana vamos estar a falar sobre o bebê dentro da barriga da mãe. Que influência é que ela pode ter sobre ele, como é que ele já é e como é que a influência da mãe e do pai que estão presentes podem fazer com que o bebê seja uma criança e um adulto diferentes. Foi um prazer estar convosco. Até à próxima terça.